Revelado. A incrível transformação de um bebê sozinho encontrando um pai inesperado em 30 dias. Era uma manhã como qualquer outra em São João do Meriti, mas o dia estava prestes a se tornar inesquecível. Clara, uma jovem mãe de 23 anos, caminhava com seu pequeno Lucas de apenas 5 anos, em direção ao parque da cidade. O sol brilhava sobre suas cabeças e as risadas das crianças brincando no balança-balança pareciam ecoar em seu coração. Mas a realidade batia à porta. Após a separação repentina do pai do menino, o peso da responsabilidade a fazia sentir-se sozinha e vulnerável. Ela era uma trabalhadora na loja de roupas local, esforçando-se para manter a vida nos trilhos enquanto tentava dar a Lucas o amor e a atenção que ele merecia. Porém, a pressão social e a solidão a deixavam com uma ansiedade crescente. Quando chegaram ao parque, Clara hesitava, mas a alegria do filho a encorajava. Lucas corria, pulando e rindo, até que, em um momento de descuido, ele caiu e se machucou. O grito de dor cortou o ar como um raio. Clara correu em direção ao filho, seu coração disparado e as mãos trêmulas. A dor de Lucas era a sua dor. Ela sentia cada batida e cada lágrima escorrendo pelo rosto do menino. O hospital local parecia a única solução. Mas enquanto esperava por notícias do seu pequeno, Clara foi surpreendida ao cruzar o olhar de Miguel, um músico renomado que estava na cidade para um show. Ele estava distraído, olhando pela janela do hospital, perdido em seu próprio mundo. O glamour da fama não conseguia esconder a tristeza que pairava em seu semblante. O encontro inesperado dos dois levou a uma conversa crua e intensa. Clara falou sobre suas lutas diárias, e Miguel, em troca, contou sobre o vazio que sentia em sua vida artística. Ambos compartilhavam feridas, sonhos desfeitos e esperanças apagadas. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Conforme os dias passavam, Clara e Miguel se encontravam com mais frequência. A cada conversa, Clara se permitia sonhar um pouco mais, mas também via Lucas emaranhado nessa nova amizade. Certa tarde, em um passeio pelo parque, Lucas pegou um violão de Miguel e, do nada, começou a tocar uma melodia que ecoou como magia pela cidade. Aquela graça impressionou não só Clara, mas todos ao redor. Ela sentiu um misto de orgulho e medo. Poderia Miguel se tornar parte da vida dele? E essa habilidade musical de Lucas, herdada de um homem que poderia ser seu pai? O conflito interno a consumia. Com a atenção da mídia se voltando para o garoto prodígio, Clara percebeu um novo dilema se formando. E quando Miguel revelou um segredo de seu passado, o chão sob seus pés desmoronou. Clara sentiu que precisava fazer uma escolha. Mas qual? Ela estava prestes a tomar uma decisão que poderia mudar tudo, e o que mais temia: a possibilidade de as sombras do passado arrastarem Lucas para um futuro incerto. Ela respirou fundo, encarando a realidade. O que ela realmente queria para seu filho. E Miguel conseguiria também lidar com as cicatrizes que carregava? A história estava apenas começando, e os acontecimentos que se desenrolariam nas próximas semanas deixariam todos sem palavras, mergulhando os personagens em uma batalha entre amor, medo e a busca pela verdadeira paternidade. O sol estava se pondo, tingindo o céu de um laranja profundo, enquanto Clara caminhava com Lucas de volta para casa. O garoto, ainda animado pela performance no parque, falava interminavelmente sobre sua nova paixão, a música. Clara sorriu ouvindo-o, mas ao mesmo tempo não conseguia afastar a preocupação que parecia acompanhar cada passo. Nos últimos dias, o nome de Lucas tinha ganhado os noticiários locais. Um prodígio mirim, o menino que encantou São João do Meriti em um improviso. Miguel não tardou a entrar em contato com a imprensa.
comentando sobre a conexão que sentira ao ouvir seu pequeno tocar. Clara se sentia perdida, como se estivesse em um barco à deriva, sem saber qual direção tomar. Ao chegar em casa, o silêncio pareceu amplificar suas incertezas. Ela colocou Lucas para dormir, assistindo à pequena figura adormecida na cama. Com o rosto tranquilo e os lábios curvados em um sorriso, ele parecia tão inocente e distante das tempestades que a vida poderia lhe reservar. Clara se sentou ao lado dele, segurando sua mão minúscula, e uma onda de amor e proteção a invadiu. Porém, aquela proteção também era uma prisão. Os dias seguintes foram preenchidos por reuniões com jornalistas, eventos no parque e até convites para festas na cidade. Clara via o quanto Lucas parecia amar a atenção, mas seu coração se apertava ao pensar no que tudo aquilo poderia significar. Estava realmente pronta para abrir mão do controle na vida do filho? Para permitir que alguém como Miguel entrasse com tudo nas vidas delas? Miguel, por sua vez, parecia se transformar a cada dia. Seus sorrisos tornaram-se mais frequentes e as conversas mais profundas. Ele estava encantado com Lucas, ensinando-o a tocar diferentes acordes e contando histórias de pessoas que mudaram o mundo com suas músicas. Mas havia algo em Miguel que Clara não conseguia decifrar completamente. Ele a atraía como uma força da natureza, mas existia também um mistério sombrio que o envolvia, algo que ele ainda não tinha revelado. Em uma manhã ensolarada que se seguiu, Clara decidiu que era hora de enfrentar a verdade. Decidiu visitar a mãe de Miguel, uma mulher conhecida na cidade. Ao chegar na casa dela, Clara sentia o coração acelerar. A mulher abriu a porta e, ao vê-la, o semblante logo se endureceu. Clara respirou fundo. Não era apenas uma conversa, era uma busca por respostas. Eu preciso saber quem ele realmente é, disse Clara, buscando firmeza em sua voz. O que ele não me contou? A mãe de Miguel ficou em silêncio por um instante, que pareceu durar uma eternidade. O cheiro do café recém-passado enchia o ar, mas não trouxe conforto. A mulher finalmente disse: os artistas têm muitos segredos, Clara. Às vezes, essas sombras podem ser perigosas. Ele ama Lucas, mas você precisa entender o que está em jogo. As palavras da mulher ecoaram na mente de Clara enquanto ela voltava para casa. O peso da responsabilidade parecia mais pesado do que nunca. O que a mãe de Miguel queria dizer com perigosas? Miguel realmente tinha um passado que poderia desestabilizar tudo que ela estava tentando proteger? Ao chegar em casa, observou Lucas brincando com guitarras de papelão que eles haviam feito juntos. O sorriso do garoto iluminava o ambiente, mas Clara não conseguiu evitar a sensação de que a felicidade de seu filho chamava por um custo inesperado. A vida dela e de Lucas estava prestes a se entrelaçar de forma ainda mais intensa com a de Miguel. Com o coração dividido entre medo e esperança, Clara decidiu que precisava descobrir a verdade. Aquele poderia ser um ponto sem retorno, um caminho que revelaria não apenas os segredos de Miguel, mas a própria essência de quem ela era. O que a aguardava na jornada pela verdade poderia enfim revelar se a paternidade é apenas um título ou um amor que realmente transforma. E assim, com os pensamentos turbinando sua mente, Clara se preparou para o que estava por vir. A pergunta fervilhava na sua cabeça. Será que ela tinha coragem de desbravar as sombras que rondavam Miguel? E ao olharem para o futuro, conseguiriam encontrar um caminho que traria luz em vez de mais escuridão. Clara não conseguiu pregar o olho naquela noite. Cada sombra nas paredes parecia dançar, sussurrando os segredos que ainda não tinha descoberto. O coração acelerado e a mente turbinada faziam dela a única ocupante daquela madrugada silenciosa. Quando o sol surgiu, ela já havia feito um plano. Precisava saber a verdade e estava decidida a encontrar Miguel. O pensamento a consumia, mas também trazia uma chama de esperança. Reuniu suas coisas e saiu de casa, levando a guitarra de papelão de Lucas como um símbolo do sonho que desejava proteger. Chegou ao estúdio onde Miguel costumava ensaiar. O lugar era rodeado por paredes grafitadas que contavam histórias de outros que ali passaram. Ao entrar, sentiu o cheiro do café e a batida suave de um violão. O próprio Miguel estava lá, concentrado em sua música,
os olhos fechados e um sorriso no rosto. Ele não percebeu a entrada de Clara, até que ela tossiu levemente, quebrando o encanto da melodia. Miguel se virou e seu sorriso desapareceu por um instante. A expressão foi de surpresa para preocupação. Clara, você aqui? Está tudo bem? Ela hesitou. As palavras pareciam atoladas em sua garganta. Precisava ser direta. Precisamos conversar, Miguel. Sobre Lucas e sobre você. Miguel a observou atentamente. A atmosfera entre os dois tornou-se tensa. Ele caminhou lentamente até um canto do estúdio, gesticulando para que ela se sentasse. Clara sentou, mas não se sentia à vontade. Não sabia o que esperar. Eu sei que você ama meu filho, começou Clara, mas eu também preciso entender. O que você esconde? O que a sua mãe quer dizer com sombras perigosas? Miguel suspirou profundamente, como se estivesse se preparando para abrir um portal de memórias dolorosas. Clara, eu realmente me importo com você e com Lucas, mas meu passado, ele não é simples. A voz dele tremia um pouco, e Clara sentiu a vulnerabilidade que ele tentava esconder. Eu cresci em um ambiente complicado. A música era minha única saída, mas ao mesmo tempo ela me atraiu para coisas que eu não deveria ter me envolvido. Ele parou tentando reunir coragem. Houve momentos em que eu me perdi, em ciclos de festas, no uso de substâncias. Coisas que não quero que Lucas veja. Clara sentiu um frio na barriga. Cada palavra era como um peso sendo adicionado em seus ombros. Ela queria entender, mas o medo do que poderia acontecer se deixasse Lucas se aproximar desse mundo a aterrorizava. E você parou? Você está seguro agora? Miguel balançou a cabeça, a sinceridade em seus olhos dolorosa. Fiz um esforço. Estou em um lugar melhor, mas as sombras às vezes ainda aparecem. Não quero que Lucas passe pela dor que eu passei. Silêncio. A verdade nua e crua pairava no ar entre eles. Clara lutava com as emoções que fervilhavam dentro de si. Como poderia confiar completamente em um homem que ainda carregava tantas cicatrizes? E, ao mesmo tempo, como poderia cortar Lucas de uma figura que ele já via como um mentor? Eu preciso tomar uma decisão, Miguel. Não posso deixar que meu filho entre em um caminho obscuro, disse, com a voz firme, mas balançando entre a certeza e a dúvida. Miguel se aproximou, seus olhos buscando os dela. Clara, eu não quero ser uma sombra. Eu quero ser a luz na vida dele. O sol entrava pelas janelas, iluminando o espaço com uma luz dourada, mas o conflito dentro de Clara era profundo. Seria possível para Miguel realmente mudar? Ele parecia tão sincero, mas ela não poderia ignorar os perigos que o aguardavam, como se fossem sombras dançantes. E ali, naquele estúdio, Clara sabia que a decisão que tomasse elencaria os próximos capítulos de suas vidas. Poderia confiar na transformação de Miguel ou deixaria as sombras consumirem o que mais amava? Enquanto o silêncio se instalava mais uma vez, uma nova realidade começava a se desenhar. E naquele momento, a dúvida pairava. Será que o amor poderia ser forte o suficiente para dissipar as sombras? Clara respirou fundo, sentindo o peso da decisão em seus pulmões. A luz suave do estúdio parecia não apenas iluminar o espaço, mas também refletir o tumulto dentro dela. Miguel a olhava atentamente, como se tentando decifrar os pensamentos que podiam estar dançando em sua mente. Eu não sei se consigo. A ideia de Lucas perto de você, com tudo que você passou... O medo transparecia em cada sílaba. Ela se levantou e começou a andar em círculos pelo pequeno estúdio, incapaz de ficar parada. Miguel a seguiu com os olhos antes de falar novamente. Clara, eu entendo sua preocupação. Você quer proteger seu filho e isso é natural. Mas eu sou alguém que está tentando mudar. A música me salvou, e eu não quero que algo ruim entre na vida do Lucas. Mas o passado é uma sombra que pode voltar a atormentar. Ela retrucou, sentindo cada vez mais a urgência da situação. E se você não conseguir escapar dele? E se as sombras voltarem com força total? A expressão de Miguel se endureceu, mas logo se suavizou. Eu não sou mais aquele garoto perdido. Eu quero ser o exemplo para o Lucas. Alguém que ele possa olhar e ver que é possível vencer. Não estou pedindo para que você confie em mim de imediato,
mas me dê uma chance de mostrar que posso ser diferente. Aquelas palavras pareciam abrir uma fresta de luz no coração de Clara, mas a dúvida continuava, como uma nuvem pesada a paralisar suas emoções. Você entende que eu não consigo simplesmente ignorar o que aconteceu? Você teria que ganhar essa confiança dia após dia. Ele assentiu quase com um suspiro de alívio. E eu farei isso. Farei o que for preciso. Apenas não me ponha de lado antes que eu tenha a chance de mostrar quem realmente sou agora. Clara parou. As palavras dele ressoavam profundamente. Poderia uma pessoa que já foi tão marcada pelas escolhas erradas realmente encontrar o caminho da redenção? Antes que ela pudesse formular uma resposta, entrou um terceiro personagem na história. Lucas. O garoto apareceu no estúdio com um olhar curioso, como se sentisse a tensão no ar. Mãe, o que vocês estão conversando? Posso tocar um pouco? Clara se virou, o coração disparando. O sorriso radiante de Lucas era um lembrete do que ela precisava proteger. Miguel, percebendo a situação, se abaixou, voltando a ser o mentor gentil que Lucas admirava. Claro, cara. Quer tocar comigo? Lucas iluminou-se. A alegria em seus olhos aquecia o ambiente. A música começava a fluir, e em questão de minutos, as preocupações de Clara pareciam distantes. Mas no fundo, a batalha interna continuava. A música era uma luz, mas as sombras ainda o cercavam. No meio da empolgação, Clara percebeu que precisava agir. Ela não podia deixar que a dúvida dominasse. Miguel, interrompeu, preciso que você prometa que se comprometerá de verdade, que você seguirá o caminho certo, não importa quão difícil possa ser. Ele a encarou com uma seriedade que ela nunca tinha percebido antes. Eu prometo, Clara. Por Lucas e por você, lutarei a cada dia. A luz do estúdio piscou enquanto a música ecoava, e Clara fechou os olhos, tentando visualizar um futuro onde as sombras não eram mais uma presença constante, mas apenas lembranças distantes. Ela queria acreditar no poder da transformação, mas a incerteza ainda borbulhava. Então, enquanto Lucas gravava acordes que pareciam dançar no ar, Clara se lembrou de um momento crucial. O que aconteceria se Miguel não conseguisse cumprir sua promessa? E se as sombras voltassem de forma ainda mais intensa? A música parou. O ambiente esfriou. Uma nova nuvem de preocupação pairava no ar. Clara tinha que decidir, e essa decisão poderia mudar tudo. O futuro parecia mais nebuloso do que nunca, e o que ela poderia descobrir sobre o passado de Miguel poderia talvez trazer à tona as sombras que ela temia tanto. Clara observou Lucas tocar, suas pequenas mãos dançando sobre as teclas, com uma alegria contagiante. O coração dela pulsava mais rápido a cada nota, mas a inquietação persistia. Como ela poderia permitir que Miguel se aproximasse de Lucas sem se preocupar com as raízes profundas de seu passado? Mas ao olhar para o garoto, sentindo o calor de suas risadas e a pureza de sua música, Clara começou a entender. Talvez a confiança não fosse apenas sobre Miguel. Era também sobre se permitir dar uma chance ao futuro. Uma chance para que Lucas tivesse um pai, ainda que um novo e desconhecido. Miguel, com seu olhar fixo em Lucas, parecia completamente transformado. A forma como ele se fazia presente ao redor do menino, calmo e protetor, trazia um eco de esperança. Clara, ele disse, com um sorriso genuíno. Ele é incrível, não é? Ela assentiu, mas a dúvida ainda criava raízes. Incrível, sim, mas não posso deixar que você se aproxime dele sem saber quem realmente é. Naquele momento, a necessidade de verdade e transparência tomou o corpo. Clara precisava saber mais, não apenas por ela, mas principalmente por Lucas. Então vamos fazer o seguinte, Clara propôs, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça complicado. Quero que você me conte sobre seu passado, sem omissões. Quero entender o que levou você a se perder e como você realmente conseguiu voltar. A sinceridade nos olhos de Miguel não a deixou hesitante. Ele respirou fundo. Eu estive envolvido com pessoas e situações que me levaram longe do que eu realmente sou. Cometi erros que são difíceis de explicar, mas eu não sou mais aquela pessoa. O que me salvou foi a música e o desejo de mudar. Lucas, alheio à conversa tensa, começou a tocar uma melodia suave,
que parecia ser uma canção de esperança. Clara sentiu que a música poderia ser um caminho para a redenção. E se a música é seu novo caminho, então, o que vai acontecer se tudo isso desmoronar? Você ainda estará aqui para Lucas? Miguel hesitou. A expressão dele se tornava distante, como se estivesse voltando àquele garoto perdido que Clara ainda temia. Clara, eu não posso prometer que tudo dará certo, mas posso prometer que lutarei todos os dias para que isso aconteça. Esse é o meu novo objetivo. A decisão pesava sobre Clara como uma solidão na noite, mas a sinceridade de Miguel estava começando a ressoar em seu coração. Ela podia sentir a transformação genuína dele, embora as sombras ainda flutuassem ao redor. Lucas, percebendo a tensão, interrompeu com um brilho no olhar. Mãe, olha o que eu escrevi. Com um pedaço de papel na mão, ele mostrou uma música que ele havia inventado, suas palavras inexpressáveis, mas cheias de esperança. Quero tocar isso em família. Clara sorriu para o filho, sentindo aquela chama de amor. Vamos tocar, meu amor, juntos. Enquanto os três se preparavam para tocar, Clara olhou para Miguel, querendo acreditar que eles podiam, de alguma forma, criar algo bonito entre eles. Mas antes que a música pudesse começar, o som de uma mensagem chegando no celular de Miguel quebrou a harmonia do momento. Ele pegou o aparelho e leu a mensagem, seu rosto empalidecendo lentamente. Clara, percebendo a mudança em sua expressão, perguntou: O que foi? Miguel hesitou, a intensidade da dúvida retornando. É de alguém que eu não esperava ouvir. A música parou novamente. Clara sentiu o coração parar por um instante. As sombras que ela temia podiam estar emergindo, e talvez a verdade sobre o passado de Miguel fosse mais complexa do que ela havia imaginado. O futuro que parecia promissor estava mais uma vez em jogo, e o que estava por vir poderia mudá-los para sempre. O ambiente ficou pesado. A música de Lucas, que antes trazia luz e esperança, agora parecia um eco distante. Clara olhou nos olhos de Miguel e viu um turbilhão de emoções se formando. Aquela mensagem poderia ser o início de um novo pesadelo, ou, quem sabe, um passo para a liberdade. Quem é? Clara perguntou, a voz trêmula, quase como um sussurro. Miguel virou o telefone de lado, evitando o olhar dela. É alguém do meu passado, alguém que não deveria estar aqui. Eles podem voltar. Clara sentiu o peso das palavras. Uma sombra inquietante se espalhou por seu peito. E o que isso significa para nós? Para Lucas? Miguel respirou fundo e passou a mão pelo cabelo, tentando encontrar as palavras certas. Significa que minha luta não é apenas contra quem fui, mas também contra quem pode voltar a me encontrar. São pessoas que não querem que eu mude. O medo fez o coração de Clara disparar. E se essas pessoas machucarem você, ou Lucas, o que você fará? Ele olhou fixamente para seus olhos, como se buscasse uma resposta que não tinha. Eu não sei. Quero proteger vocês, mas não posso prometer que será fácil. O desespero na sua voz deixava tudo ainda mais real. Lucas, percebendo a tensão entre os dois, parou de tocar. Seu olhar inquieto oscilava entre um pai que ele mal conhecia e uma mãe que já havia enfrentado tantas lutas. Mãe, o que está acontecendo? Eu não entendo. As palavras de Miguel estavam pesando como pedras. Clara disse ao filho com a voz firme: Lucas, só estamos tendo uma conversa. Nada que você deva se preocupar agora. Mas nessa frase, ela mesma sabia que estava mentindo. A verdade ameaçava desabar sobre eles como uma tempestade. Miguel olhou para Lucas e, em um gesto que Clara achou bonito, se ajoelhou na altura do menino. Eu prometo que vou ser um bom pai. Não importa o que aconteça, eu estarei aqui para vocês. Mas antes, preciso resolver algumas coisas. Enquanto Miguel falava, Clara viu algo diferente nele. Era como se, diante de uma nova dificuldade, a determinação estivesse tomando conta. Mas e se essa determinação se tornasse um fardo? Isso não pode ser um peso apenas seu, Clara interveio. Se você está disposto a lutar, então nós também estaremos. Mas precisamos saber com o que estamos lidando. Ele assentiu, completamente ciente de que não era só a batalha dele.
Posso te contar sobre elas. Esse nome que apareceu é o meu passado. É algo que eu queria enterrar. Mas talvez eu precise encará-lo de novo. Antes que pudesse continuar, outra mensagem chegou. Desta vez, Miguel leu em silêncio, e o desespero em seu olhar se intensificou. Clara não pôde deixar de se perguntar o quão fundo era aquele poço de problemas que ele não havia compartilhado. Tem mais a ver com você do que você imagina, Miguel murmurou a voz triste. Preciso que você esteja disposta a lutar comigo. As sombras do meu passado são longas e podem afetar você e Lucas de formas que eu não consigo prever. O tempo parecia congelar. O desejo de proteger Lucas e sua própria felicidade se misturavam em uma dança caótica dentro dela. Como ela poderia colocar em jogo a segurança do filho em nome de um amor que ainda estava em germinação? Então, como se um botão tivesse sido pressionado, Clara tomou uma decisão. Ela abriu a boca e soltou. Então me conte tudo. Não esconda nada mais de mim. A realidade do momento se solidificava. Se Miguel queria um futuro, eles teriam de enfrentar o passado juntos, e isso não seria fácil. Mas era hora de descobrir o que as sombras estavam escondendo. Enquanto Miguel levantava o olhar para Clara, o medo inicial deu lugar a uma espécie de expectativa. Ele estava prestes a compartilhar verdades que poderiam mudar tudo, e a coragem formava um novo laço entre eles. Mas como se a conversa nunca terminasse, o celular de Miguel vibrou novamente, e tudo o que eles construíam esteve a ponto de desmoronar. Você precisa ouvir isso, disse ele, a voz novamente tensa, deixando Clara apreensiva sobre o que viria a seguir. Miguel hesitou, a luz do celular iluminando seu rosto tenso. Clara sentiu a tensão crescer, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar. Ele respirou fundo, como quem se prepara para saltar de um precipício. É de Elisa, ele disse, a voz embargada. Ela quer me ver. Clara franziu a testa, o nome ecoando como um golpe. É alguém do seu passado, certo? O que ela quer, Miguel? Ele olhou para o lado, como se as paredes pudessem ouvir. Ela não faz parte da minha vida desde que eu decidi mudar. Mas ela ainda tem influência sobre algumas pessoas que me ameaçaram. Aquele nome despertou 1000 perguntas na mente de Clara, como quem reverbera ao tocar um instrumento. Ameaçam como? A curiosidade se misturava ao medo que estava crescendo dentro dela. Muitas coisas aconteceram. Eu me envolvi com o tipo errado de gente, Clara. A vida que eu deixei para trás não era só complicada, era perigosa. E por mais que eu queira deixar isso tudo para trás, eles não vão me deixar em paz facilmente. Elisa pode trazer todo esse passado de volta. As palavras sulcaram o ar entre eles. Os olhos de Clara se fixaram nos de Miguel, buscando entender o que ele estava guardando. E se ela vier atrás de nós, o que você vai fazer? Miguel balançou a cabeça, o peso sobre seus ombros parecendo ainda mais pesado. Eu não sei. A única coisa que eu posso fazer é me manter longe dela. Mas com essa mensagem, ela pode estar pensando em voltar ao jogo. Jogo? Lucas interrompeu, olhando para os dois com um semblante confuso. Mãe, o que está acontecendo de verdade? Clara percebeu que precisava encontrar as palavras certas. Filho, estamos apenas conversando sobre algumas pessoas que fazem parte do passado do papai. Coisas que precisamos resolver, mas não precisam te preocupar. Estamos aqui juntos e tudo vai ficar bem. O olhar de Lucas pareceu suavizar, mas ainda havia dúvidas. Ele não entendia as complexidades do mundo dos adultos, mas sentia a tensão entre eles como um fio frágil. Juntando coragem, Miguel segurou as mãos do filho e disse: Lucas, por mais desafiador que tudo isso pareça, estou aqui. E vou lutar por nós sempre. A sinceridade no olhar de Miguel fez o coração de Clara pulsar mais rápido. A conexão entre pai e filho era palpável, mas a presença de Elisa ainda pairava como uma nuvem carregada. Você realmente acha que conseguimos lidar com isso? Clara questionou, a voz a meio caminho entre a esperança e o medo. Quero dizer, o que ela pode fazer? Tudo. É uma armadilha bem montada que pode nos atingir de formas que não consigo imaginar agora. Mas precisamos estar prontos. Neste momento, o celular vibrou novamente. Miguel pulou, o coração acelerado. Clara prendeu a respiração,
temendo o que poderia vir a seguir. Pegue, Miguel, ela encorajou. O que mais pode acontecer? Precisamos encarar isso de frente. Ele hesitou e, enquanto olhava a tela, viu que era uma mensagem de Elisa. Clara quase pôde sentir a eletricidade no ar enquanto Miguel se preparava para revelar o que estava escrito. Ela quer se encontrar hoje à noite. Diz que precisa conversar sobre o passado e que tem algo que pode ser do nosso interesse. O ar ficou irrespirável por um instante, uma verdade pesada. A única certeza era que agora não havia mais como fugir dos fantasmas que os assombravam. E se for uma armadilha? Clara sussurrou, o medo desenhando sombras em seu rosto. Eu não vou deixar você ou Lucas sozinhos, mas precisamos pensar rápido. O que fazemos? O momento se tornara um divisor de águas. Era hora de escolher entre correr ou enfrentar o que estava por vir. Vamos encontrar com ela, Clara decidiu com a voz firme. A coragem de enfrentar o desconhecido queimava dentro dela, mas antes que pudessem tomar qualquer decisão, um som familiar cortou o silêncio. O som do vento batendo nas janelas, seguido por um carro que parou em frente à casa. Miguel e Clara trocaram olhares apreensivos. O que mais poderia acontecer naquela noite? Miguel sentiu a respiração acelerar. O som do carro trouxe à tona memórias que ele tentava deixar enterradas. Quando os faróis iluminaram a frente da casa, o coração de Clara disparou. O que estavam prestes a enfrentar? As sombras do passado estavam prestes a se tornar muito reais. Ele pode ser apenas um visitante qualquer. Miguel tentou acalmar Clara, mas a tensão na sua voz traía seu próprio medo. Ambos sabiam que não era apenas um acaso. Não na noite em que Elisa estava tão perto deles, e a sensação daquele carro, aquele barulho, mudava tudo. Lucas, com um olhar inocente, perguntou: Vai abrir a porta, pai? A ingenuidade dele fez Miguel sentir um aperto no peito. Como um pai poderia proteger seu filho de um passado que ele mesmo não conseguia enfrentar? Ressulte, eu vou dar uma olhada, Miguel respondeu, caminhando até a janela. Ele puxou a cortina devagar, revelando duas silhuetas, uma delas conhecida e outra completamente estranha. Ele cerrou os punhos em um esforço para manter a calma. É ela. É a Elisa. Clara imediatamente se aproximou dele, os dois em um silêncio tenso. Ela não precisava perguntar, o olhar de Miguel já dizia tudo. A imagem dela era tão vívida, tão conhecida e ao mesmo tempo tão assustadora. O que ela está fazendo aqui? Sussurrou Clara, como se tivesse medo de que as paredes pudessem ouvir. Eu não sei, Miguel respondeu, sua voz fragilizada. Só posso adivinhar que isso não é uma visita amigável. Ele se virou para Lucas. Fique aqui, não saia do seu quarto, entendeu? Lucas assentiu, a expressão no rosto dele revelando um misto de confusão e medo. Miguel não queria que o filho visse a realidade de seu passado. As coisas eram complicadas e ele estava determinado a mantê-lo fora disso. Enquanto isso, Elisa bateu à porta, a batida firme ressoando na casa como um chamado do destino. Miguel engoliu em seco, pensando nas melhores palavras para dizer. Clara olhou nos olhos dele, buscando coragem na sua expressão. Vamos encarar isso juntos, ela disse, com um toque de determinação. E por um momento, Miguel se sentiu seguro, como se duas almas se unissem em um enfrentamento inadiável. Com um movimento firme, ele abriu a porta. Elisa estava ali, vestida com elegância, mas seu olhar carregava uma frieza cortante. Ela sorriu, mas não tinha brilho nos olhos. Miguel, ela começou, como se o nome dele fosse uma sentença. A tensão se acumulou no ar. Precisamos conversar, disse ela, um tom de urgência em sua voz. Junto dela, um homem desconhecido observava, com um sorriso que não passava confiança. É sobre o que você deixou para trás. Miguel sentiu uma onda de frustração. Sobre o que exatamente você está falando, Elisa? A ansiedade o consumia, mas ele se forçou a permanecer firme ali, na porta, diante dela. Sobre o que eu posso fazer por você. E pela sua família, respondeu ela, dando um passo à frente. Temos coisas a resolver, e acredito que você vai querer ouvir o que eu tenho a dizer. O mundo ao redor deles parecia parar por um instante.
Miguel olhou para Clara, que agora se posicionava ao seu lado, pronta para lutar. Havia algo nos olhos dela que falava de determinação e esperança, mas o medo ainda permanecia. Seja lá o que for, não estamos sozinhos nisso, ela declarou, mantendo-se ao lado de Miguel. Era a força dela que o sustentava naquele momento. Você não pode simplesmente aparecer e achar que pode levar a gente de volta ao seu jogo, Elisa. Miguel rebatia, evitando olhar para o homem ao lado dela. Uma coisa era certa. Ele estava preparado para a batalha, mas a dúvida havia plantado suas raízes. Quem era aquele homem? O que mais Elisa tinha em mente para eles? E, acima de tudo, até onde ele iria para proteger a sua família? O pêndulo do destino oscilava, e o que quer que viesse a seguir mudaria suas vidas para sempre. É hora de enfrentar o passado. Mas Miguel se perguntava, até onde essa conversa os levaria? A porta continuava aberta, e a conversa pairava no ar, carregada de uma tensão que pulsava como um coração acelerado. Miguel respirou fundo, tentando organizar as ideias que se emaranhavam em sua mente. Elisa estava ali, e com ela, os fantasmas que ele pensava ter deixado para trás. Então, o que você quer? O que você tem a dizer sobre o que deixei para trás? Miguel forçou a voz a sair firme, mas lá no fundo, a incerteza o atormentava. Era um eco familiar, uma repetição de emoções que o acompanhava desde tempos que queria esquecer. Elisa passou os dedos pela gola do vestido, como se estivesse escolhendo as palavras certas diante de um público, enquanto o homem misterioso mantinha um silêncio observador. A verdade, disse ela, é que o passado não pode simplesmente ser ignorado. Ele sempre encontrará um jeito de te alcançar. Claramente incomodado, Miguel tentou refutar a ideia. Eu não sou mais aquele cara. Tenho uma vida aqui agora. Uma família. Ele gesticulou como se tentasse empurrá-la para longe, distanciando-se do peso das memórias. E é por isso que estamos aqui. Elisa insistiu, seu olhar penetrante. O que acontece agora pode garantir a segurança da sua família. Algo está prestes a acontecer, e você precisa saber. Uma sensação de pressentimento envolveu a conversa. Miguel percebeu que Clara, ao seu lado, havia se tornado uma rocha. A presença dela o encorajava, mas a inquietação de saber o que vinha a seguir o consumia. O que você quer dizer com segurança? O que está acontecendo? Perguntou, a voz tensa. O homem ao lado de Elisa deu um passo à frente, sua expressão mais séria do que antes. As coisas que você deixou para trás não são apenas lembranças. Elas têm vida própria, e há pessoas que não estão satisfeitas com o que você fez ou deixou de fazer. O que você fez no seu passado pode voltar e prejudicar aqueles que você ama. Cada palavra parecia um golpe. A ideia de que ele, Miguel, ainda carregava responsabilidades, perigos, mesmo que uma nova vida tivesse se estabelecido, fazia seu estômago revirar. Clara olhou para ele com o rosto pálido de preocupação. Miguel, vamos pensar. O que realmente está em jogo aqui? Ela puxou sua mão, um gesto que carregava força e fragilidade ao mesmo tempo. De forma alguma você vai me ameaçar de novo, Elisa! Miguel gritou, sentindo a adrenalina subir, mas imediatamente também se preocupou com Lucas, que ainda estava dentro de casa. A pressão começava a se intensificar. Elisa, no entanto, parecia tranquila, como se soubesse que tinha o controle da situação. Não é uma ameaça, Miguel. Considere uma advertência. Se você não agir agora, pode ser tarde demais. Existem consequências, e você sabe disso. Assim que a frase saiu de seus lábios, o silêncio tomou conta do ambiente. Era um silêncio denso, uma folha em branco esperando um traço. Miguel sentiu os olhos de Clara fixos nele, e ali ficou o peso de decisões que precisavam ser tomadas. Ele sentia a proximidade do passado como sombra que não se afastava. Mas por mais que Elisa tentasse puxá-lo de volta, havia uma coisa que ele sabia. A realmente protegeria o que tinha construído. Teria de se manter firme. Se você quer conversar, vamos conversar, Miguel disse, a voz determinada. Mas não estou prometendo nada. E se há algo que vai prejudicar minha família, não hesitarei em fazer o que for preciso. O homem ao lado de Elisa sorriu, mas era um sorriso que não chegava aos olhos.
Muito bem, Miguel, então esteja preparado para ouvir o que significa realmente deixar algo para trás. As palavras dele ecoaram como um sino, e Miguel sentiu que estava prestes a descobrir algo que poderia mudar tudo em sua vida novamente. Mas seria a verdade uma libertação ou apenas uma nova prisão? Com o coração acelerado, Miguel se preparou para o que viria a seguir, sem saber que cada revelação o levaria um passo mais perto do abismo e que suas decisões moldariam não apenas seu destino, mas o de todos ao seu redor. A noite estava pesada e carregada de desconfiança. Miguel mantinha a porta entreaberta, preparando-se para o embate com o passado. O olhar frio de Elisa e o silêncio do desconhecido ao seu lado tornavam tudo ainda mais angustiante. Clara, firme ao seu lado, sentia a adrenalina percorrer seu corpo. "Estamos prontos para ouvir", ela disse, com um fio de voz que denunciava o quão abalada estava por dentro. Elisa deu um passo à frente novamente, a expressão ambígua, como se suprimisse uma revelação que poderia desestabilizar tudo. "Sabemos que você deixou a vida que levava, Miguel, mas o que muitos não percebem é que essa vida continua a moldar você mais do que imagina", começou sua voz ecoando como um aviso. Miguel forçou um sorriso, tentando ocultar a apreensão. "Isso parece ameaça, Elisa. Se você não tem nada de bom para nos dizer, talvez seja melhor que você saia." A firmeza da sua voz era apenas um reflexo da insegurança que sentia. Gradualmente, as palavras dela começavam a se desenhar como uma teia cheia de perigos ocultos. O homem ao lado dela finalmente se manifestou. "Você não quer reabrir antigas feridas, Miguel, mas saiba que o que você deixou para trás não somente pode afetá-lo, mas também sua família." A frieza na declaração parecia visceral, e Clara percebeu que Miguel poderia estar se afundando em um abismo de problemas. "Quem são essas pessoas? O que elas querem?" Miguel questionava, sua voz tomando um matiz de desespero. Mas a resposta de Elisa era envolta em mistério. "Há segredos que você preferiria não saber, mas que agora estão mais perto do que nunca. Algumas pessoas não acham que você merece a nova vida que construiu, e elas vão fazer de tudo para mostrar isso." Miguel sentiu um frio na barriga. O pânico crescendo conforme augúrios semelhantes a sombras dançavam em sua mente. Ele sabia o que esses segredos poderiam significar, o que ele havia deixado para trás, mas a dor não poderia ser em vão. Juntar os cacos e reerguer-se significava não deixar que os erros passados o derrubassem novamente. "Se esse passado voltar, não quero que te arraste junto", Clara interrompeu, a capacidade dela de intervir trazendo um pouco de luz à escuridão em que estavam. Elisa continuou, como se não houvesse sido interrompida. "A escolha vai para você, Miguel. Você pode ficar em sua nova vida ou pode tentar apagar o passado, mas o que você escolher terá consequências irreversíveis." Miguel olhou para Clara. Os olhos dela eram um profundo lago de amor e determinação. Ele respirou fundo, lembrando o quanto havia lutado por esse novo começo. Ao olhar para Lucas, que ainda se escondia no interior da casa, percebeu que ele não podia deixar que o passado o enganasse novamente. "Estamos juntos, Clara. Eu posso lidar com isso." "Você não precisa fazer isso sozinho", Clara reafirmou, sentindo a força das palavras. Era o apoio que Miguel precisava. Luz em meio ao caos. Elisa trocou olhares com seu misterioso parceiro, e ele acenou ligeiramente, como um sinal de que a conversa estava apenas começando. "A última coisa que quero é criar uma batalha, Miguel. Mas você precisa entender que a vida não é linear. Você não pode simplesmente deixar o passado para trás como se nunca tivesse existido." Miguel sentiu a pressão aumentar, mas o que ela dizia era verdade. Cada ruga na sua história o havia moldado. As decisões tomadas, por mais erradas que fossem, traziam ensinamentos que não poderiam ser esquecidos. Se o passado está aqui, então que venha. "Eu não sou mais quem você conheceu, Elisa, e disso eu me orgulho." Um silêncio profundo tomou conta do ambiente, e a tensão era palpável. Clara colocou a mão no braço de Miguel, transmitindo coragem. "Estamos prontos para enfrentar isso. O amanhã começa agora. A escolha é sua, Elisa. Você vem com verdades ou permanece como sombra?" Depois de alguns segundos, Elisa sorriu,
mas era um sorriso amargo, como se soubesse que a batalha estava prestes a começar. Então, que comece. Miguel sentiu a adrenalina correr por seu corpo, sabendo que aqueles próximos capítulos seriam intensos. Uma nova jornada se desenhava à frente. Enfrentar o passado e, ao mesmo tempo, proteger o presente e o futuro ao lado de Clara e Lucas. Era agora ou nunca. Com um movimento decidido, Miguel fez um sinal para que Elisa e o homem entrassem. Ele sabia que não poderia resolver tudo em uma noite, mas estava mais determinado do que nunca a lutar. Nada o impedirá de levar sua família em direção a um futuro iluminado. Entender as sombras, sim, mas nunca deixar que elas ditassem a luz que se acendia atrás de sua coragem. E assim, na linha tênue entre o passado e o presente, Miguel estava pronto para transformar sua história. Agora não há volta. É hora de agir e prontamente descobrir se a verdade pode ser um caminho de volta à redenção ou um novo ciclo de sofrimento. E você? Quantas vezes já se viu nesse embate entre escolher o que é certo e o que é fácil? Se você está sentindo essa luta nas histórias, a hora de agir é agora. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder uma só história emocionante que vem por aí. Deixe um like agora, para que mais pessoas conheçam essas narrativas impactantes. Comente suas reações e teorias sobre esse desfecho que está por vir. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Você precisa apoiar o canal, lembrando que só os verdadeiros fãs de histórias emocionais sabem a importância dessas ações.